Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa passagem do Evangelho tão conhecida de nós, onde Jesus se declara maior que o sábado, nosso Senhor coloca então aqui em questão a rigidez da lei. E quando nós falamos de lei, nós falamos do Antigo Testamento, de uma forma muito especial, os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus então coloca esta rigidez da lei quando esta é aplicada sem compaixão e sem entendimento ao seu verdadeiro propósito. Então, vamos lá. Toda lei, isso inclusive leis civis, leis morais, visa promover e proteger um valor muito específico. Mas quando está em jogo o valor de uma vida, no sentido de fome, no sentido de fato, a pessoa vai viver ou morrer, sempre se prevalece a vida em primeiro lugar. Mas vamos lá, meus irmãos. Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esta declaração de que o Filho do Homem é Senhor do sábado aqui é um ponto central deste Evangelho. Com essa afirmação, Jesus afirma sua autoridade divina e revela que o sábado, assim como toda a lei, deve servir ao bem-estar humano e não ao contrário. Então vamos lá. No Antigo Testamento, o sábado foi instituído por Deus para que o homem pudesse descansar, viver na presença de Deus, participar do culto divino, viver em família e, de fato, recobrar as forças, recobrar as energias para voltar ao trabalho. Então veja que Deus instituiu uma lei para o bem-estar do homem. No nosso caso, o domingo, porque a partir então do Novo Testamento, nós seguimos o domingo pela ressurreição do Senhor e vemos todo o Novo Testamento, os cristãos no Novo Testamento se reunirem e descansarem no domingo. Então, o domingo foi feito também para o nosso descanso. Então, Jesus Cristo nos convida a entender que as leis religiosas, as leis morais, elas são meios para promover a vida. Descansar no domingo é meio de promover a vida. Mas se tem alguém necessitando de mim para ajudar a limpar a casa, para ajudar a fazer alguma coisa em pleno domingo, eu não vou ajudar essa pessoa? Claro que sim. Mas se eu tenho a oportunidade de ficar quieto, eu fico. Mas se alguém está clamando por minha ajuda no domingo, eu não vou? Claro que eu vou ajudar. Claro que eu vou limpar a casa se for necessário no domingo. Para ajudar o outro, é claro. Claro que eu vou capinar o quintal do vizinho se ele estiver precisando no domingo, se for necessário, para ajudar a vida deste outro irmão. Então, são meios de promover a vida, a dignidade, e não instrumentos para oprimir alguém. Mas, meus irmãos, vamos seguir. Outro ponto importante é sobre a misericórdia em cima do sacrifício. Jesus está dizendo aqui, quero misericórdia e não sacrifício, que inclusive é uma citação lá do Antigo Testamento, da profecia de Oséias. Aqui, meus irmãos, Jesus nos lembra que Deus prefere atos de bondade e compaixão do que rituais vazios. Não adianta, então, eu ser tão rígido, por exemplo, eu estou citando o domingo porque é o caso do sábado, né? Então nós seguimos o domingo. Não adianta eu ser tão rígido no domingo com relação ao meu descanso, se alguém está passando fome do meu lado, eu não posso ir lá levar um prato de comida para essa pessoa.
Não adianta eu ser tão rígido com relação àquilo que é meu, se eu não consigo passar este bem, se eu não consigo promover a vida de alguém. Deus se agrada mais quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós estendemos a mão ao necessitado, quando escolhemos a misericórdia em vez de julgar. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de ajudar alguém que sim, talvez está em pecado mortal, que sim, talvez está vivendo uma vida muito errada, que aos olhos de Deus desagrada. Mas muitas vezes nós preferimos julgar, apontar o dedo, nos esconder de ajudar, do que ir lá ajudar. Mas padre, aquela pessoa vive uma vida muito desregrada, como que eu vou ajudar? Ajudando. Sim, nós temos essa resistência, eu entendo, mas da minha parte, eu vou lá ajudar. Ela precisa de um ouvido para que alguém escute, eu vou ouvir. Ela precisa de comida, eu vou lá. Ela precisa de uma roupa, eu vou dar. Não interessa o estado que ela está vivendo. O erro dela, ela precisa então se converter, mudar de vida, se arrepender, buscar conversão. Claro, tudo isso, mas e você diante disso? Você não tem nada a ver com isso, você vai lá ajudar a pessoa. A sua parte de cristão é, vendo aquela pessoa, vivendo aquele pecado horroroso, você vai estender a mão para essa pessoa. E isso significa, quero misericórdia e não sacrifício. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós fixamos então nos erros das pessoas e nós não conseguimos ajudar. E muitas vezes nós fixamos em alguns valores e não entendemos o valor que está por detrás disso. Eu poderia citar tantos outros exemplos, como por exemplo, quem é que pode batizar na igreja? Somente o padre, o diácono e o bispo. Mas se existe alguém que está morrendo somente em caso de morte, a igreja libera para que qualquer outra pessoa faça esse batizado. Para quê? Para promover a salvação dessa pessoa. Já aproveito o parênteses, vamos parar com a tradição de sair batizando em casa. Gente, não pode, mas somente em caso de risco de morte. Vamos supor um outro caso. Um sacerdote deixou de ser padre, ele está suspenso de ordem, mas existe alguém morrendo e precisa de absolvição. A igreja permite que esse padre faça isso. Então, olha, são muitos exemplos que eu poderia citá-los aqui, alguns deles, mas não convém numa curta homilia como esta. Mas, em primeiro lugar, promover o valor da vida. As regras e leis, elas precisam existir e elas asseguram salvaguardar o bem e valores, inclusive valores eternos. Mas quando existe fome, perigo de vida, a igreja sempre vai relaxar as suas leis para salvar, em primeiro lugar, a vida do outro. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado, passamos dos 1000 inscritos aqui no canal do YouTube. Eu conferi, ainda são 60% de vocês que me ouvem que não são inscritos no YouTube. Por favor, dê essa ajudinha para o Padre. Bendito seja Deus por você que está aqui fazendo este canal de evangelização crescer cada vez mais. Não se esqueça então de também deixar o seu joinha, algum comentário para alavancar então este canal do YouTube. E domingo está chegando, domingo é dia do Senhor e portanto nós precisamos viver a lei do Senhor na presença dele, inclusive guardar este domingo para podermos também descansar um pouco. Rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.